Você já se perguntou por que tantos cristãos fervorosos podem ser deixados para trás no arrebatamento? No vídeo de hoje, vamos desvendar um mistério que tem intrigado milhões de fiéis ao redor do mundo. Em 1 Coríntios 1:18, diz assim: pois a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aqueles que estão perecendo e aqueles que não estão caminhando para a perdição estão em dois caminhos diferentes. Um que só pode ser descrito nos termos mais terríveis e outro que não prevê tal fim. Vamos explorar o que separa esses dois grupos. Esta passagem destaca as atitudes distintas em relação à mensagem da cruz. Aqueles que estão perecendo a veem como loucura, enquanto aqueles que estão sendo salvos a veem como o poder de Deus. O que então divide a humanidade? A causa desta grande divisão vem do próprio Deus. É a mensagem. Existem palavras diferentes para mensagem na língua grega, assim como existem em inglês. A mensagem aqui mencionada é aquela anunciada por um arauto nos tempos antigos. Antes da TV, jornais e aparelhos de fax, um rei daria uma proclamação importante aos arautos. Esses arautos aprenderiam a mensagem e a reproduziriam fielmente, entregando exatamente o que o rei pretendia. Esta mensagem ou palavra é o que divide o mundo, e no centro desta mensagem está a cruz, continuando de onde paramos. É claro que a mensagem da cruz cria uma divisão definitiva entre a humanidade. Esta divisão não é arbitrária, mas divinamente ordenada, separando aqueles que abraçam o Evangelho daqueles que o rejeitam. Vamos nos aprofundar mais no porquê de muitas pessoas permanecerem do lado errado desta linha e, consequentemente, por que elas serão deixadas para trás no arrebatamento. Algumas pessoas estão perecendo porque são abertamente opostas à mensagem do Evangelho. Esses indivíduos não somente rejeitam os ensinamentos de Cristo, mas trabalham ativamente contra eles. Seus corações estão endurecidos e eles veem o Evangelho com desprezo e hostilidade. Essa oposição frequentemente decorre do orgulho ou de um firme compromisso com outros sistemas de crenças que são incompatíveis com o cristianismo. Eles veem o Evangelho como uma ameaça à sua visão de mundo e se recusam a considerar suas verdades. Outros perecem devido à indiferença à mensagem do Evangelho. Esses indivíduos não são ativamente hostis ao Evangelho. Eles simplesmente o ignoram. Eles não estão interessados em assuntos espirituais e não veem relevância nos ensinamentos de Cristo para suas vidas. Essa indiferença pode ser tão condenatória quanto a oposição ativa, pois leva a uma vida desprovida do poder transformador do Evangelho. Alguns reconheceram a verdade do Evangelho, mas procrastinam em abraçá-lo, porque eles têm outras prioridades. Eles dizem a si mesmos que acabarão se voltando para Cristo, mas por enquanto há outras coisas que querem fazer. Eles são enganados, pensando que sempre haverá mais tempo. Infelizmente, esse atraso pode levar a consequências eternas. Se eles morrerem antes de se comprometerem com Cristo, muitas pessoas estão perecendo porque amam outras coisas mais do que o Evangelho. Esse amor pode se manifestar de várias formas, como paixão por prazeres mundanos, posses materiais ou realizações pessoais. Esses indivíduos priorizam seus desejos e ambições em detrimento de seus bem-estar espiritual, perdendo assim a salvação oferecida por Cristo. Um número significativo de pessoas priorizam os prazeres mundanos em detrimento das verdades espirituais. Elas estão mais preocupadas com a gratificação imediata do que com seu destino eterno, o fascínio das alegrias e indulgências transitórias, as cega para a paz duradoura e a realização que vem de um relacionamento com Deus. Essa busca pelo prazer pode levá-las por um caminho de destruição. Algumas pessoas estão perecendo porque buscam poder e riqueza em vez da fé.
Elas são movidas por um desejo de controle, influência e ganho financeiro. Essa busca frequentemente as leva a comprometer seus valores e ignorar o chamado do Evangelho por humildade, generosidade e serviço aos outros. Seu foco em acumular riqueza e poder deixa pouco espaço para crescimento espiritual e salvação. Muitas pessoas são simplesmente distraídas pelas demandas e ocupações da vida diária. Elas não reservam tempo para o Evangelho ou para nutrir seu relacionamento com Deus. Trabalho, responsabilidades familiares e obrigações sociais consomem sua atenção, deixando-as espiritualmente empobrecidas. Essa negligência pode ter ramificações eternas se elas não priorizarem sua saúde espiritual. Algumas pessoas temem o julgamento social ou rejeição por suas crenças. Elas se preocupam em serem condenadas ao ostracismo, ridicularizados ou perseguidos por sua fé. Esse medo pode impedi-los de abraçar totalmente o Evangelho e viver suas crenças. O desejo de aceitação e aprovação social pode ser uma barreira poderosa para a fé, uma razão particularmente séria pela qual algumas pessoas estão perecendo é seu amor por práticas sexuais malignas. Esse problema é generalizado na sociedade contemporânea, onde a imoralidade sexual é frequentemente glamourizada e normalizada. O poder dessas práticas pode ser tão forte que cega os indivíduos para a verdade do Evangelho e os leva a priorizar seus desejos lascivos, em vez de sua salvação eterna. Certa vez falei com um homem que me disse sem rodeios que eu quero ser cristão. Acredito que as pessoas vão a algum lugar quando morrem, mas não consigo me ver dormindo apenas com uma mulher pelo resto da minha vida. Sei que se eu me tornasse cristão, precisaria me casar. Essa interação revelou uma verdade profunda. Algumas pessoas preferem enfrentar a condenação eterna do que desistir de seus prazeres pecaminosos. Levei um tempo para entender que alguns indivíduos preferem ir para o inferno do que abandonar as práticas sexuais malignas deste mundo. Essa interação abriu meus olhos para o quão poderosas essas práticas podem ser. Mesmo quando a salvação, a verdade do Evangelho, é revelada a eles, eles prefeririam perecer por causa de seu amor à luxúria e ao prazer. Esta realidade gritante deve servir como um lembrete sério da gravidade do pecado e das consequências eternas que pode ter a difusão da imoralidade sexual. A imoralidade sexual é galopante em nossa cultura, é retratada em filmes, programas de televisão, música e anúncios, é discutido casualmente em conversas e celebrado nas redes sociais. A mensagem é clara: perseguir os desejos sexuais sem restrições não é apenas aceitável, mas também muito desejável. Esse bombardeio constante dessensibiliza as pessoas às implicações morais e espirituais de suas ações. O pecado sexual é particularmente insidioso porque envolve o corpo e a alma de maneiras profundas. O apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 6,18: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Esse tipo de pecado tem um controle único sobre as pessoas, prendendo-as com vergonha, culpa e um senso distorcido de identidade. O fascínio da imoralidade sexual está em sua promessa de prazer e satisfação imediatos. No entanto, essa promessa é uma mentira, embora possa fornecer satisfação temporária. No final das contas, deixa a pessoa se sentindo vazia e insatisfeita. A busca por tais prazeres leva a um ciclo de vício e desespero, pois o indivíduo busca continuamente o que não pode realmente satisfazer. Além disso, o pecado sexual pode criar uma barreira entre um indivíduo e Deus. Isaías 59:2 diz: mas suas iniquidades fizeram separação entre você e seu Deus. Seus pecados esconderam o rosto de vocês, para que ele não ouça quando as pessoas priorizam seus desejos lascivos acima de seu relacionamento com Deus.
Eles se colocam em um caminho para a morte espiritual. As consequências eternas de escolher o pecado em vez da salvação não podem ser exageradas. Jesus adverte em Mateus 5, 29 e 30. Se o seu olho direito o faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Esta linguagem hiperbólica ressalta a gravidade do pecado. E até onde devemos ir para evitar a condenação eterna? O inferno não é um lugar que alguém escolheria se realmente entendesse seus horrores. É descrito como um lugar de fogo incalculável, escuridão total e separação eterna de Deus. O tormento do inferno está além da compreensão humana e é um destino reservado para aqueles que rejeitam o Evangelho e se apegam aos seus caminhos pecaminosos. Entender o poder e as consequências do pecado sexual deve nos levar ao arrependimento. O arrependimento não é meramente sentir pena de nossos pecados. Envolve um afastamento completo deles e uma volta para Deus. É um reconhecimento de que nossos desejos pecaminosos são destrutivos e que somente por meio de Cristo podemos encontrar a verdadeira realização e salvação. O homem com quem falei, que não conseguia imaginar uma vida de pureza sexual, reflete uma luta comum. Muitos sentem que o custo do discipulado é muito alto. Eles temem que desistir de seus prazeres pecaminosos levará a uma vida de monotonia e privação. No entanto, esta é outra mentira do inimigo. Jesus promete em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A verdadeira vida abundante e eterna é encontrada somente em Cristo. As razões pelas quais muitas pessoas serão deixadas para trás no arrebatamento são variadas e complexas, seja por oposição aberta, indiferença, procrastinação ou amor aos prazeres mundanos e poder. Esses indivíduos permanecem no lado errado da divisão divina. As distrações da vida diária e o medo do julgamento social contribuem ainda mais para sua cegueira espiritual. Talvez a razão mais trágica seja o amor por práticas sexuais malignas, que podem ser tão convincentes que os indivíduos escolhem a separação eterna de Deus em vez de abandonar seus desejos pecaminosos. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam este vídeo até o final. A sua presença e apoio são fundamentais para que possamos continuar compartilhando mensagens de fé, esperança e transformação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.